Sabe aquela empresa que quando aparecia o logo na tela você já tinha certeza de que vinha um jogaço? Eu tive essa sensação durante muitos anos com a Konami. Era engraçado porque naquela época eu nem prestava atenção em quem fazia os jogos, eu simplesmente só jogava. Mas, olhando para trás, eu percebo uma coisa: boa parte dos jogos que marcaram minha infância tinham exatamente o mesmo nome na capa. Sim, meus amigos, a logo estampada da Konami. E talvez seja por isso que, até hoje, eu acho tão difícil acreditar no que essa empresa se tornou. Quando eu vejo as pessoas falando da Konami hoje, quase sempre é para lembrar das polêmicas, do jogo odiado como o eFootball, da saída do Kojima, do cancelamento de Silent Hills, das máquinas de pachinko e de uma empresa que parece ter esquecido tudo aquilo que fez ela ser gigante. Mas será que foi realmente assim? Será que a Konami simplesmente acordou um dia e resolveu mudar completamente? Ou essa queda começou muito antes, quando quase ninguém percebeu? Hoje eu quero voltar no tempo, não para falar apenas dos erros, mas para lembrar por que a Konami foi uma das empresas mais importantes da história dos videogames. Porque, sinceramente, eu acho que muita gente conhece a Konami de hoje, mas pouca gente conheceu a Konami que fez milhões de jogadores sonharem. Então pega seu controle, volta comigo há alguns anos, porque essa história começa muito antes do eFootball, muito antes do Kojima ir embora e muito antes de a internet começar a chamar a Konami de empresa gananciosa. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! Tem uma frase que eu sempre ouvi quando era mais novo: empresa nenhuma acerta para sempre. Naquela época, eu não acreditava nisso, porque existia uma empresa que parecia incapaz de errar. Era a Konami. E olha que eu nem era o tipo de pessoa que ficava acompanhando notícias de videogame. Eu simplesmente jogava, só que sem perceber, quase todos os jogos que eu mais gostava tinham alguma ligação com ela. E acho que isso aconteceu com muita gente. Você ligava o videogame e já sabia que vinha coisa boa. Hoje isso pode parecer exagero, mas quem viveu os anos 90 e os anos 2000 sabe exatamente do que eu estou falando. A Konami parecia estar em todos os lugares. Ela não era boa em apenas um gênero, ela dominava praticamente todos. Quer um jogo de ação? Tinha. Quer terror? Também tinha. Quer espionagem? Ela tinha o melhor. Quer futebol? Ela também estava lá. E esse talvez tenha sido o maior diferencial da Konami. Ela não dependia de um único sucesso. Ela construía franquias que atravessavam gerações. E isso não acontece por acaso. Acontece quando existe talento, quando existe criatividade e, principalmente, quando existe paixão por fazer videogames. Naquela época, dava a impressão de que a Konami entendia exatamente o que os jogadores queriam. Ela não lançava jogos apenas para vender. Ela lançava jogos que ficavam na memória. Jogos que anos depois a gente ainda lembra da música de abertura. E eu acho que esse é o maior elogio que um estúdio pode receber, porque vender milhões de cópias é importante, mas marcar a infância de uma geração inteira, isso é para poucos. Se você perguntar para 10 pessoas qual foi o primeiro jogo da Konami que elas jogaram, provavelmente vai receber 10 respostas diferentes. E isso mostra o tamanho da empresa. Alguns vão lembrar de Contra, outros de Castlevania. Muita gente vai falar de Metal Gear, e aqui no Brasil, eu tenho quase certeza de que muita gente respondeu com uma só palavra. Sim, meus amigos, o famoso PES ou Pro Evolution Soccer para os mais íntimos. Se eu tivesse que escolher um jogo que representasse a Konami aqui no Brasil, eu provavelmente escolheria o PES. E não porque ele foi o jogo mais vendido, mas porque ele fazia parte da nossa rotina. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo vai lembrar disso. Era sexta-feira, sábado à tarde, ou até domingo depois do almoço. Sempre tinha alguém perguntando: bora uma partidinha de PES? E o engraçado é que quase nunca era só uma partida. A gente falava isso e quando percebia já tinham passado 2, 3, 4 horas entre uma zoação e outra. Entre um gol no último minuto, entre aquela discussão sobre quem podia escolher o Brasil.
Era muito mais do que um jogo, era um momento, era uma lembrança, e talvez seja justamente por isso que dói tanto falar sobre o que aconteceu depois, porque o PES não era apenas mais uma franquia da Konami. Na minha opinião, ele era o coração da empresa para milhões de jogadores. Quem viveu a época do PlayStation 2 sabe do que eu estou falando. Winning Eleven, depois PES 4, PES 5. Cada lançamento parecia melhor que o anterior. A jogabilidade era gostosa, a bola tinha peso, os passes faziam sentido, os chutes pareciam diferentes dependendo do jogador. Era aquele tipo de jogo que você aprendia jogando, não precisava decorar 50 comandos. Você simplesmente pegava o controle e se divertia. Enquanto isso, o FIFA ainda tentava encontrar seu caminho. Durante muito tempo, principalmente aqui no Brasil, o PES era praticamente imbatível. E eu acho que muita gente da minha geração vai concordar comigo. Quando alguém falava em jogo de futebol, a primeira imagem que vinha na cabeça era o PES. Mas videogame é uma indústria que muda muito rápido. E a geração seguinte trouxe um problema que a Konami talvez tenha demorado para perceber. Com a chegada do PlayStation 3 e do Xbox 360, tudo começou a mudar. Os jogadores passaram a exigir gráficos melhores, motores gráficos mais modernos, mais modos de jogo, animações mais naturais, mais licenças e, principalmente, evolução. Foi justamente nesse momento que a EA Sports começou a acelerar. Enquanto o FIFA melhorava praticamente todos os anos, o PES parecia evoluir bem mais devagar. Não quer dizer que ele ficou ruim de uma hora para outra, longe disso. Ainda existiam jogos excelentes, mas aquela sensação de que a Konami estava sempre um passo à frente começou a desaparecer e, aos poucos, os jogadores perceberam isso. Primeiro vieram pequenas críticas, depois comparações, depois a mudança aconteceu. Quem sempre comprava PES começou a experimentar FIFA e muitos nunca mais voltaram. E, sinceramente, eu acho que esse foi um dos maiores alertas que a Konami recebeu. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Uma empresa não perde a confiança dos fãs da noite para o dia, ela perde aos poucos. E quando eu olho para a história da Konami, eu tenho a impressão de que foi exatamente isso que aconteceu. O PES já não era mais o mesmo. Os jogadores começavam a reclamar das decisões da empresa, mas, mesmo assim, ainda existia esperança, porque a Konami ainda tinha uma carta na manga. Ela ainda tinha um dos nomes mais respeitados da indústria, Hideo Kojima. E eu acho que até quem nunca jogou Metal Gear já ouviu esse nome em algum momento, porque o Kojima não era só um desenvolvedor, ele era uma personalidade. Um daqueles criadores que colocavam a própria assinatura nos jogos. Você via um trailer de Metal Gear e já conseguia perceber que tinha algo diferente ali. Era um jeito diferente de contar histórias, de dirigir cenas, de criar personagens. Na minha opinião, o Kojima foi um dos primeiros caras a mostrar que videogame também podia emocionar como um filme. E durante muitos anos parecia impossível imaginar Metal Gear sem ele, ou a Konami sem o Kojima. Os dois nomes eram praticamente uma coisa só. Só que nos bastidores a situação já era bem diferente. Começaram a aparecer notícias de que a relação entre Kojima e a direção da Konami estava cada vez pior. No começo ninguém acreditava muito, parecia só mais um boato da internet. Mas, conforme o tempo passava, os sinais começaram a ficar evidentes. O nome de Kojima desaparecia de materiais de divulgação, mudanças estranhas aconteciam dentro da empresa, e a comunidade começou a perceber que alguma coisa realmente estava errada. Mas ninguém imaginava o que viria a seguir. Em 2014, a Konami lançou uma demonstração gratuita chamada PT, sem muito alarde, sem explicar do que se tratava. Era só um corredor, uma casa e uma atmosfera extremamente assustadora. Milhares de pessoas baixaram aquela demonstração sem imaginar que estavam participando de um dos momentos mais marcantes da história dos videogames. Quando alguém finalmente conseguiu terminar PT, veio a revelação. Aquilo não era apenas uma demo, era o anúncio de um novo Silent Hills, dirigido por Hideo Kojima, com participação do diretor Guillermo del Toro e com Norman Reedus como protagonista. Eu lembro da reação da internet naquela época. Parecia que todo mundo estava falando desse jogo. Era impossível entrar em um fórum ou assistir vídeos no YouTube sem encontrar alguém comentando sobre Silent Hills. Os fãs de terror estavam completamente empolgados, e com razão. Tudo indicava que aquele poderia ser o melhor Silent Hill já feito. Mas foi aí que aconteceu uma das decisões mais difíceis de entender
entender até hoje. Sem grandes explicações, a Konami cancelou o projeto, assim, de uma hora para outra. E não parou por aí, ela também retirou PT das lojas digitais. Quem tinha baixado conseguiu guardar aquela experiência. Quem não baixou, perdeu para sempre. Sinceramente, até hoje eu acho isso inacreditável, porque não era um jogo qualquer. Era um projeto que tinha talento, tinha expectativa. Tinha uma comunidade inteira esperando por ele e simplesmente deixou de existir. Foi como assistir um sonho acabar antes mesmo de começar. Na minha opinião, esse foi o momento em que muitos fãs deixaram de ficar apenas decepcionados e passaram a desconfiar da Konami, porque uma coisa é cancelar um projeto, outra completamente diferente é cancelar um projeto que o mundo inteiro queria jogar. Pouco tempo depois, veio a confirmação que parecia inevitável. Hideo Kojima estava deixando a empresa. Depois de décadas ajudando a construir o nome da Konami, a parceria chegava ao fim e foi impossível não pensar: se até o Kojima saiu desse jeito, o que está acontecendo dentro dessa empresa? Essa pergunta ficou na cabeça de milhões de jogadores e talvez nunca exista uma resposta completa. Existem relatos, entrevistas e versões diferentes sobre o que aconteceu nos bastidores, mas uma coisa é certa: a imagem da Konami nunca mais foi a mesma. Depois de contar toda essa história, eu fiquei pensando em uma pergunta: será que a Konami realmente morreu? E sinceramente, eu acho que não. Ela continua aí, continua lançando jogos, continua sendo uma empresa enorme, continua ganhando dinheiro. Então, por que tanta gente fala da Konami como se ela tivesse acabado? Porque existe uma diferença muito grande entre uma empresa continuar existindo e continuar sendo admirada. Na minha opinião, o maior patrimônio que uma empresa de videogame pode ter não são as franquias. Não é o dinheiro, não é a tecnologia, é a confiança dos jogadores.